Sejam todos bem-vindos ao OTIXcast, o podcast ao vivo da rede OTIX Rio, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Olá, seja bem-vindo ao OTIXcast, o podcast feito especialmente para você. Aqui você ouvirá diversas informações sobre o SUS e sobre a atenção primária à saúde do município do Rio de Janeiro. Eu sou Fabiane Muniz e juntamente comigo está meu amigo Petrúcio Medeiros. Nesta edição, falaremos sobre a experiência internacional do agente comunitário de saúde Bernardo Xavier no projeto Resile SUS. Oi, Fabi, é um prazer. Tudo bom, Bernardo? Bom é um dia. prazer estar mais uma vez aqui na bancada do OTIXcast. E é isso, minha gente. Hoje nós vamos conversar com o Bernardo Xavier. Ele que é agente comunitário de saúde há 4 anos, lá na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na Clínica da Família Bárbara Mosley, que fica no Anil. E que incrível. O Bernardo, ele acabou de representar o município do Rio, podemos dizer o Brasil, Podemos dizer o Brasil. lá em Londres, na Terra da Rainha. Pois é, ele cruzou o oceano para poder representar o nosso município e a nossa saúde lá. E vamos bater um papo maravilhoso aqui. Seja bem-vindo, Bernardo. Obrigado pelo prazer, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa experiência que foi incrível lá em Londres. Bernardo, para começar, você pode contar para a gente como você entrou nesse mundo do agente comunitário de saúde? Com certeza. Eu posso falar um pouquinho antes, que a minha mãe foi agente comunitária na mesma clínica que eu. Ela trabalhou, na verdade, no início do programa de saúde da família, lá em 2007. Depois entrou o CMS Canal do Anil, era uma unidadezinha bem pequena lá onde a gente mora. E aí, depois de alguns anos, em 2016, foi inaugurada a Clínica da Família Bárbara Mosley, que é a atual, que está lá até hoje. Minha mãe trabalhou lá até 2019. E então, assim, eu sempre convivi com atenção primária, agente comunitário de saúde, eu sabia mais ou menos como funcionava. Mas aí, me formei em Direito, na verdade, eu comecei em 2013 a estudar, fazer faculdade. Me formei em 2018 e aí eu fiz pelo FIES, eu tinha um programa de financiamento, que começaram a cobrar as parcelas, eu não tinha uma renda fixa. Pensei, cara, eu preciso de um trabalho fixo para pelo menos pagar o meu financiamento. E pretendi atuar paralelo como advogado. Só que isso foi em 2021. Que eu entrei na campanha de vacinação da Covid, logo assim que começou. A campanha começou em janeiro, eu comecei a trabalhar em março. Mas assim, o trabalho era totalmente diferente do que eu esperava. Na verdade, eu sabia o que minha mãe vivia, porque o que ela me contava, mas depois que você passa a ter experiência é totalmente diferente, né? E aí foi assim, eu comecei a me encantar pelo serviço, eu achei muito, muito legal a função, todo o trabalho que a gente faz, principalmente depois que acabou a pandemia, que a gente voltou à saúde da família, porque na pandemia a gente não tinha saúde da família, né? A gente só tinha a campanha de vacinação e o atendimento de sintoma gripal. Depois que a pandemia cessou, que a gente voltou à saúde da família, foi mais legal ainda. E aí eu falei, cara, é isso, vamos lá, Eu gosto muito do trabalho, é um trabalho muito legal. Mas foi assim, foi o começo, foi nesse contexto. Que interessante. Então você é graduado em Direito. Isso. E o que a formação de Direito, ela te ajuda na sua vida de agente comunitário de saúde? Influenciou em alguma coisa? Eu acho que influenciou também porque, assim, quando você trabalha com direito, você precisa de motivo para fazer tudo. Você não chega num lugar e a pessoa fala assim, hoje não tem atendimento e vai embora para casa. A gente que trabalha aqui, estudou direito, fala assim, não, quero um motivo. Você precisa de um motivo, eu preciso saber por que eu não vou conseguir as coisas. E aí eu sempre quis saber por que das coisas serem como eram. Então eu sempre fui atrás de muita informação. Eu sempre quero saber de tudo. Eu sou uma pessoa muito, muito curiosa. Não curioso de falar, porque não para encher o saco, né? Mas para saber como que funciona. Porque quando você conversa principalmente com a população e você explica como que funcionam as coisas, eles aceitam melhor. Quando não tem, por exemplo, o atendimento que eles acham que tem, a gente fala assim, olha, o que você precisa, você não vai conseguir aqui, você precisa ir a tal lugar, por tal e tal motivo, em tal questão. Eu acho que isso, a pessoa, quando ela recebe essa informação totalmente explicada, ela aceita e fala assim, muito obrigado, eu vou então a tal lugar que você está me orientando, etc e tal. Eu acho que isso me ajudou um pouco, porque assim,
Se eu não fosse uma pessoa curiosa e quisesse saber sempre o motivo, isso é mania de faculdade. Querer, eu quero saber. Preciso dizer por quê, explicar por quê, aonde está escrito isso. Eu acho que isso eu não teria tanta informação assim para passar, entendeu? Acho que nessa questão. E quais são os principais desafios que você percebe no seu dia a dia de trabalho? Os principais desafios, hoje, mais atualmente, dos últimos 3 anos para cá, é a violência da cidade. É um desafio muito grande para todo mundo. Eu acho que não só para quem trabalha na saúde, mas para quem vive aqui no Rio. Lá onde a gente mora, a violência escalonou num nível assim, muito alto, muito rápido. A gente não estava acostumado. E aí, a gente que está acostumado a viver com aquela população que está lá há tantos anos, as pessoas indo embora porque não querem mais estar ali, não se sentem mais seguras morando naquele bairro, foi embora e tipo, poxa, perdi um acompanhamento, perdi uma pessoa que eu gostava tanto, a gente tinha uma boa relação, sabe? Às vezes um paciente tão querido que vira parte da família, ele vai embora porque não se sente mais seguro, ele vai para casa do filho, vai para casa da mãe. Eu acho que isso atrapalha no atendimento, no acompanhamento da saúde daquela pessoa. Mas o principal é a violência. A violência hoje está no nível muito, muito complicado lá pra gente. Sempre foi Rio de Janeiro, sempre foi uma cidade muito violenta. Mas, ultimamente, lá pra onde a gente mora, tá bem complicada a situação. A gente tá... Sabe, atrapalha o trabalho, o processo de trabalho. A gente tem que reformular, pensar outras estratégias para entregar saúde à população. A gente não pode parar. Sim. Apesar de tudo, a gente precisa continuar levando a saúde, né? A roda tem que girar. Exatamente, a roda tem que girar. Você tá na atenção primária, né, como agente comunitário de saúde desde 2021. É isso. E nesses anos de 2021 para cá, teve alguma experiência marcante ou algumas experiências marcantes que você queira citar ou possa? Eu acho que, eu não sei a que nível você marcou, mas me marcou muito. Sim. Logo assim que eu comecei, eu atendi uma pessoa no guichê e ela, a gente estava num horário ruim de atendimento. E aí eu tentei explicar, ela meio que não aceitou, e aí ficou meio que um mini conflito ali. O marido dela não entendeu direito, ele foi até meio um tom ameaçador e tal. Ok, passou o tempo, eu descobri que aquela pessoa ela era da minha microárea, eu não conhecia ela, que eu tinha acabado de entrar, ela era da minha microárea, e pouco tempo depois ela ficou gestante. Ou seja, eu ia precisar acompanhar ela, eu ia precisar estar lá todo mês. Acabou que a gestação dela virou de alto risco, precisava acompanhar ela toda semana. E assim, no começo foi um pouco difícil, porque a gente já tinha esse histórico de um pequeno conflito ali de atendimento e tal. Mas depois ela super entendeu, ela pediu desculpas, que ela não precisava ter falado aquilo, eu também pedi desculpas, porque não era um momento e tal. Passou. Acabou que a filhinha dela nasceu no mesmo dia que eu, dia 18 de abril. Foi tipo assim, eu tô em maternidade agora, acho que ela vai nascer hoje. Ela mandou mensagem de manhãzinha. Aí fiquei feliz, né? Gostei, porque assim, é uma criança que vai nascer no mesmo dia. É extremamente marcante, né? E aí... Ela nasceu ano passado, fez 1 ano agora, em 18 de abril que passou, e aí me convidou para o aniversário da criança, ou seja, vai acontecer a festa, não sei se é essa semana ou se é a próxima, não lembro. Mas eu pretendo ir ao aniversário da bebezinha que nasceu no mesmo dia que eu. Acho que isso foi muito legal, assim, sabe? Jamais iria imaginar que a gente ia virar amigo pro resto da vida, acredito eu. É o vínculo, né? Só a saúde da família tem essa mágica. Exatamente. E a próxima pergunta tem total relação com isso, que é como você descreve esse vínculo? Como é isso para você? Você acha que existem algumas ações para fortalecer ainda mais o vínculo do agente comunitário com a população? Eu acho que sim, a gente precisa estar sempre disposto, não integralmente mas assim, como a gente trabalha ali e mora na comunidade, as pessoas veem a gente como assim, referência. Ele é o meu profissional de referência para qualquer coisa que eu precisar. E aí eles te buscam para as necessidades mais variadas. Assim, às vezes eles querem saber como que chega em algum lugar. Tipo assim, não sabe qual linha de ônibus que eu chego, qual linha de ônibus que eu vou pegar, qual meio de transporte que é o melhor para mim. E assim, ele poderia perguntar para qualquer pessoa, mas ele pergunta pra gente, porque ele confia que a gente vai dar uma boa resposta, vai passar uma boa orientação. Então, ter disponibilidade para conversar com as pessoas e saber também o que falar, eu acho que é o essencial para você não quebrar esse vínculo. E às vezes acontece assim, a gente faz uma combinação com a pessoa, a gente precisa, por exemplo, vou vacinar o acamado em casa, a gente vai levar a vacina. E aí acontece uma situação no território que a gente não consegue sair da unidade.
deixar a pessoa ciente que a gente não tá indo, não é porque a gente não quer, não é porque a gente esqueceu, nada disso. Olha, aconteceu uma situação de o território está vulnerável, a gente não consegue sair da unidade hoje. Deixar ele saber por que a gente não vai. Porque, claro, se você dá a satisfação, a pessoa vai ter, beleza, mas vocês pretendem voltar outro dia? Claro, quando a senhora tem disponibilidade, quando a gente pode voltar, eu acho que isso fortalece, a gente consegue manter uma boa relação. Se você confia em alguém, você tem uma boa relação com ela, mas quando você quebra a confiança, acho que o vínculo fica um pouco mais fragilizado. Eu acho que a estratégia é sempre ter boa disponibilidade e ter uma relação de confiança com a pessoa. Agora vamos sanar a curiosidade de quem está em casa, a minha da Sabina. Como que surgiu o convite? A gente estava conversando, aí eu assumo que nós estávamos conversando aqui nos bastidores e foi a primeira pergunta: garoto, o que foi que aconteceu? Um agente comunitário de saúde entrou na atenção primária, foi lá para Londres. Como que surgiu esse convite para ir para Londres? Então, o convite, a Kate Simas, que é a pessoa da Secretaria Municipal, eu não lembro agora certamente se ela estuda ainda na Fiocruz ou se ela fez um mestrado na Fiocruz. Eu sei que ela tem um contato com os pesquisadores de lá. E aí, os coordenadores de lá de Londres, o Dr. Matt e a doutora Connie, queriam que levassem algum agente de saúde aqui do Brasil. E aí, eles já tinham contato com esses pesquisadores, que eram a Jaqueline e o Paulo. Falaram assim, a gente queria um agente de saúde aí para falar sobre como é a realidade, como é que é o trabalho de vocês. Nada melhor do que o profissional da classe, porque a gente quer implantar aqui, a gente precisa de alguém que seja da classe. E aí eles entraram em contato com a Kate. A Kate falou assim, ok, beleza, vou mandar mensagem para os coordenadores. Ela divulgou no grupo dos coordenadores, os coordenadores mandaram para os gestores. Aí a minha gestora mandou no nosso grupo da unidade, perguntando se tinha algum agente de saúde que falava inglês fluente e que quisesse... Mas só que assim, a gente não sabia para que era. Ninguém sabia. Foi tipo uma surpresa. E aí... eu não respondi na hora, foi uma colega que deu meu nome. E aí quando eu cheguei em casa, a minha gestora mandou mensagem no privado, perguntou se eu falava inglês. Eu falei, cara, eu não sei pra que é, mas se for pra traduzir coisa simultânea, eu tenho dificuldade, não é tão fluente assim. Mas aí ela, não, é um curso na Fiocruz. Falei, beleza, é um curso que eu consigo fazer, tranquilo, pode botar meu nome. Isso foi numa terça. Não, isso foi na semana anterior, acho que quinta ou quarta de uma semana. Na terça seguinte, a Kate encaminhou uma mensagem e falou assim, avisa para os seus candidatos me procurarem aqui no prédio da prefeitura, no 8º andar, às 10 horas, para a gente decidir qual acesso que vai para Londres. Todo mundo ficou, como assim? Como assim? Como assim vai para Londres? E aí fomos eu e mais um colega da Bárbara Mosley. Ao todo, na cidade do Rio foram 30 candidatos, em torno de 30 candidatos, e a gente foi lá, a gente conversou com ela primeiro explicou o projeto, né, como que ia ser, e aí depois ela falou que ia entrar em contato, ela fez uma coletiva, falou com todo mundo ao mesmo tempo, depois ela falou, vou chamar um por um para falar com você, ou vocês um por um, rapidinho, em torno de 10, 15 minutos cada um, para não tomar o tempo todo de vocês, e aí hoje no final do dia a gente dá o resultado. Isso era quinta, antes do carnaval, e já tinha viagem marcada. Já tinha comprado passagem e hospedagem para Belo Horizonte, porque eu ia viajar na sexta e voltava na quarta. E foi engraçado que ela me perguntou se você tem passaporte. Eu ia te perguntar isso, você já tinha passaporte? Ela perguntou, você tem passaporte? Eu falei, eu acabei de agendar, e eu tava com o celular lá na hora, tipo, eu vou agendar agora o passaporte. Ela perguntou, eu acabei de agendar o passaporte. Porque ela disse, quando ela se reuniu com todo mundo, ela falou, o acesso precisa falar inglês, precisa ter o passaporte. Porque eles adiantaram, a viagem era programada para... Acho que era meio de abril, adiantaram para final de março. Início de abril. Aí, falei, não, acabei de agendar. Vou agendar no próximo dia último. Ela falou, ok, tudo bem. E aí foi isso. Assim, eu viajei. Eu pensei até em cancelar a viagem. Porque eu falei, cara, eu vou na quarta. Eu agendo para quarta-feira de tarde. E aí eu volto de BH antes. Ou então não vou para BH. Aí ficou naquele lance, né? No final do dia, eu falei, caraca, vamos ver. Aí fui pra unidade, voltei pra unidade, aí teve uma reunião, etc. Quando foi no final da reunião, eu falei, amiga, me manda mensagem hoje, por favor. Preciso saber se eu vou viajar pra Belo Horizonte ou não. Se for o caso, eu cancelo a viagem e agendo o passaporte pra quarta-feira. Ela falou, não, beleza. Aí eu cheguei em casa à noite e ela me mandou mensagem.
Ela falou, amigo, eu tenho 2 notícias pra você. Uma notícia é que você não vai pra Belo Horizonte, a outra é que você vai pra Londres. Eu falei, amiga... E eu fiquei, gente, e agora? E agora, o que eu vou fazer da minha vida? Boa troca, não desmerecendo Belo Horizonte, tá? Minha primeira reação eu tremi, eu fiquei tremendo tempo. Eu falei, cara, e agora? E agora? Vou pra Londres, e agora? Já era, vou ter que ir. Aí contei pra minha mãe, gente... Sua mãe não sabia do processo. Sabia do ela sabia que eu ia... você tava fazendo o processo, sim. Aí contei pra minha mãe, a gente ficou óbvio, super feliz. Mas eu pensei, cara, não vou cancelar, não. Eu agendo o passaporte pra quinta-feira de manhã, eu chego na quarta-feira, vou quinta-feira fazer o passaporte. E aí foi, assim, correria. No atendimento do passaporte, o rapaz que me atendeu, ele falou assim, cara... eu falei pra ele, tem alguma forma de eu pedir urgência e tal? Ele falou, a urgência você tem que pedir antes de pagar a taxa. Eu não consigo te ajudar agora, mas salva meu telefone, porque se ele chegar aqui, isso foi na sexta-feira que eu fui, não, na quinta. Na quinta eu fui tirar o passaporte, ele falou, me manda mensagem na segunda. E se eu tiver pelo menos o número e já te ajudar com alguma coisa, eu te dou o número na segunda-feira. Contei minha história triste pra ele, disse pra ele que eu tava numa correria. Aí ele falou assim, não, me manda uma mensagem então na segunda, eu te mando o número. Aí mandei mensagem na segunda, ele não tinha o número, mas na terça ele já me mandou o número. E aí mandei o número para o pessoal da Fiocruz, para o pessoal lá de Londres, e eles falaram que assim que eu tivesse o passaporte, mandasse a foto. Falei, tá bom. Aí na sexta eu peguei o passaporte, mandei a foto, aí foi, compraram as passagens e tal, e aconteceu a viagem, mas foi assim, tudo muito rápido. De uma hora para outra eu era um ACS no Rio de Janeiro, Bárbara Borges. No dia seguinte eu era ACS que ia para Londres representar a cidade e o país inteiro no projeto de pesquisa. Fantástico. Além da oportunidade ter aparecido para você, você abraçou a oportunidade, né? Correu atrás. Pô, eu falei, fez acontecer. E apareceram anjos no seu caminho também para te ajudar. Exatamente. Eu falei assim, jamais ia falar que não. Sabe, perguntar, você tem passaporte? Não, eu agendei agora. Acabei de agendar. Ela falou, pra quando? O próximo dia útil. Que era carnaval, né? Tipo, eu tenho um tempo. Próximo dia útil, eu tô lá. E quando você fez sua apresentação lá em Londres, quais pontos positivos você comentou da realidade brasileira? Então, o principal ponto é que a estratégia de saúde da família é o ponto-chave no SUS, porque é o que a gente faz, é o trabalho de prevenção, é o principal trabalho, que a gente reduz o número de hospitalização e a gente aumenta a longevidade das pessoas. Se você tem uma doença crônica que você trata adequadamente, você tem uma maior expectativa de vida. Então, esse foi o ponto principal. A gente precisa eles lá precisam entender que só atendimento hospitalar não é suficiente para cuidar da saúde das pessoas. A gente precisa de atenção primária, precisa de atendimento, acompanhamento das condições crônicas e precisa do agente comunitário de saúde, porque ele faz isso todos os dias dentro de casa. Não adianta pode ser uma equipe de atenção primária que não tem um agente de saúde, a estratégia de saúde da família, ela consegue acompanhar? Talvez consiga, mas não tanto quanto uma pessoa que vai todos os dias ou periodicamente na casa daquelas pessoas. Entendeu? Acho que esse é o ponto. Os pontos principais foram esses. E aí expliquei como todo o processo de trabalho, a periodicidade das visitas domiciliares do agente. Lá eles têm também as periodicidades dele, mas é diferente. Eles têm um outro contexto. Eles têm uma outra especificidade lá do processo de trabalho deles. Acho que a estrutura deles é totalmente diferente da nossa. Mas eu expliquei que a nossa funciona porque a gente tem... O SUS ele é integrado e ele é universal. O que significa ser universal? Ele é para todo mundo que está aqui no Brasil. Independente se a pessoa é brasileira, se ela é estrangeira, se ela é idosa, se ela é recém-nascida, o SUS é para todo mundo, qualquer lugar, qualquer unidade que você entre, que precisa de um atendimento, você vai ser atendido. Isso é o que é o que faz o SUS ser bom. A gente está atendendo a todas as pessoas, independentemente de qualquer coisa. Você já começou a tocar nesse assunto, né? E eu queria saber justamente, acho que não só eu, né? Qual o que mais chamou a sua atenção no sistema de saúde britânico para o brasileiro e quais lições podem ser trocadas, absorvidas, que a gente pode aproveitar do de lá? O daqui você já deu uma aula para eles lá, né? Falando que era universal e que todo mundo tinha direito. Eles têm o processo de visita em si é bem parecido.
O agente de saúde procura o residente, eles não têm assim, uma área delimitada em quarteirão, eles têm os endereços. Eu acho que o que eles têm de legal, eu não sei se a gente conseguiria trazer isso para cá, eu acho que dependeria um pouco de questão financeira, mas eles têm, cada agente de saúde, cada equipe, eles têm um telefone específico corporativo, e eles têm um flyer, como se fosse uma propaganda do programa, porque eles não são oficiais, então eles precisam divulgar e querer que as pessoas comprem a ideia, né? Eles têm um flyer explicando todo o programa, tudo que eles fazem lá, o e-mail deles corporativo, com a foto e onde encontrar, onde procurar. Eu acho isso bem legal, mas eu não sei, porque como aqui a gente já está bem estabilizado, as pessoas já sabem mais ou menos, onde é que vai procurar o seu atendimento, eu acho que aqui a gente não conseguiria implantar isso, mas assim, o que eles têm de lá, que acho que funciona para eles é bem legal, é essa ideia, entendeu? Eles têm uma maneira de divulgar o serviço porta a porta, cada agente de saúde faz sua divulgação também, além deles, não sei se eles têm lá em mídia, etc, mas como é um programa muito pequeno ainda, é bem protótipo, eu acho que eles têm essa forma legal de divulgar. Tem um flyerzinho que se ele encontra a pessoa, ele entrega. Se ele não encontra, ele bota assim na caixinha do correio ou na frente da porta da pessoa. A pessoa saber que ali tem um agente comunitário de saúde que ela pode procurar. Que maneiro. Muito bom. Bernardo, e de que maneira essa experiência internacional contribuiu para a sua visão sobre o SUS? Essa experiência confirmou muito o que eu já tinha muito na cabeça. Que a gente é o melhor sistema de saúde que existe no mundo. As pessoas precisam ter essa consciência. Tanto a população quanto os profissionais. Apesar de sofrer tantos ataques durante tanto tempo, o SUS é a maior conquista que a gente tem se tratando de saúde no mundo inteiro. Então, isso só é possível porque a gente trabalha muito. Entendeu? As pessoas precisam ter essa consciência. Apesar de a gente ter muitos desafios, claro que a gente tem diversos desafios, a gente enfrenta vários problemas, a gente é o melhor. Então, nós sendo os melhores, a gente traz os olhos de outros lugares. Nesse projeto tinha pesquisadores não só da Inglaterra, mas tinha uma menina que está fazendo um doutorado lá, ela é da Arábia Saudita, e ela está fazendo um doutorado na comparação entre Brasil e Reino Unido, questão de sistema de saúde. E ela ficou encantadíssima com a estratégia de saúde da família do Brasil e vai levar para o país dela. Ou seja, não é só Reino Unido. Tem outros países envolvidos. Tinha uma também da África do Sul e mais duas, uma do Canadá e uma dos Estados Unidos envolvidas nesse projeto. Ou seja, o nosso país é referência em saúde pública e acho que as pessoas precisam ter essa consciência. Que você é apaixonado pelo SUS, pela atenção primária, a gente está vendo, isso é um fato. Mas quais os ajustes que você acha que poderiam ser feitos na estratégia hoje, na sua opinião? Na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acho que a gente precisa de mais profissionais. A gente precisa aumentar a nossa cobertura de estratégia de saúde da família. Isso aqui é um desafio muito grande, envolve diversas questões políticas, questões financeiras, com certeza. Mas eu acho que a gente precisa aumentar o nosso contingente de profissional e de estratégia. Porque para isso tudo, para o SUS ser tão bom assim, se a gente tem hoje, enfrentando todos os desafios, 70% aqui no Rio de Janeiro, de cobertura de estratégia de saúde da família, e a gente é tão bem visto por todo mundo, imagina só quando a gente tiver 100% da população coberta. Verdade. Eu acho que não vai ter... A gente vai ser o ápice, sabe, da saúde. Não só no Rio, como no Brasil, como no planeta. Eu acho que a gente precisa melhorar, aumentar a quantidade de agentes comunitários de saúde, aumentar a quantidade de profissionais da atenção primária e da estratégia de saúde da família. Eu acho que essa é a nossa meta, eu acho. Pensando, né? Bernardo, e que iniciativas locais você citaria como exemplo a ser seguido, como boas práticas do SUS? A gente tem, no SUS, existem diversas unidades de saúde que fazem os trabalhos não só focados em saúde, mas na comunidade em geral. Tem tantas unidades que promovem os grupos, a maioria das unidades promovem os grupos de encontros de hipertensão, grupos de diabetes, grupos de atividade física, com a Academia Carioca, por exemplo, que
entrega prevenção e promoção à saúde para diversas comunidades no Rio. Tem a nossa campanha de vacinação, que é o SUS é o melhor em vacinação no mundo inteiro. O Programa Nacional de Imunização é o melhor de todos. Eu acho que essas iniciativas, quando a gente traz isso para dentro da comunidade, a comunidade consegue abraçar a nossa ideia. Você, caraca, eu vou lá, eu vou na clínica, eu preciso fazer uma atividade física, eu não consigo fazer sozinho, eu vou fazer com alguém. Eu não tenho... Tem grupos de apoio à saúde mental. A gente não é nenhum profissional, né, formado em psicologia ou psiquiatria, mas a gente consegue oferecer rodas de conversa, rodas de apoio, que as pessoas trazem os seus problemas, a gente consegue resolver entre si, consegue se ajudar. As pessoas, tem muita gente que se sente muito sozinho, né? Principalmente os idosos que moram sozinhos. Eles não têm, assim, às vezes a família mora longe, tem a própria vida, precisa trabalhar, e eles vêm e encontram na unidade de saúde o apoio para viver no dia a dia, sabe? Conversar com alguém, sair de casa para se encontrar, seja para falar qualquer coisa. Eu acho que a gente está ali, atenção básica, atenção primária, levando esse apoio para essas pessoas, não só focados em saúde, mas apoio comunitário em geral. Eu acho que isso faz diferença na vida dessas pessoas, sabe? Eu acho que a gente está ali para isso também, não só para fazer consulta médica ou fazer consulta de enfermagem. A gente está ali para qualquer coisa. Acho que a atenção primária, a grande magia da atenção primária é isso. A gente está ali não só para atender, para vacinar, para fazer procedimento. A gente está ali para tudo, para apoiar, para conversar, para oferecer atenção. É isso, acho que esse é o... Atualmente, a gente está vivendo uma era bem tecnológica, né? Isso. Inteligência artificial, a tecnologia. Como você acha que essas inovações elas podem ajudar a atenção primária? A atenção primária, eu acho essa parte da tecnologia muito legal, porque a gente tem vou falar o exemplo da tuberculose. Tuberculose é uma doença que atinge a população do Rio de Janeiro. Eu não sei agora a porcentagem certa, mas existem muitas pessoas com tuberculose e existem muitas pessoas morrendo de tuberculose. Uma doença totalmente tratável, o tratamento é gratuito pelo SUS, você não é burocrático. Você precisa de passo por uma avaliação médica e você inicia seu tratamento. E o tratamento, o que precisa ser feito durante 6 meses, você precisa tomar uma quantidade de medicação todo dia. Então, o TDO, que é o tratamento diretamente observado, é feito pelo agente comunitário de saúde. A gente vai na casa das pessoas todos os dias para garantir que elas estão fazendo essa medicação corretamente. Esse é o grande ponto-chave para o tratamento funcionar e a pessoa se curar. Só que a nossa rotina não é tão fácil assim. Existem pessoas que trabalham fora, elas saem antes do nosso turno de trabalho começar, ou elas chegam depois, e a gente não consegue estar todos os dias na casa das pessoas. Já é admitido atualmente o uso da videoconferência. A gente entrega o medicamento, sei lá, a dose semanal, se você precisar talvez drogar. Vou te entregar o medicamento para 3 dias, para 4 dias, e aí você vai fazer comigo, o agente de saúde pode combinar com a pessoa, com o paciente, fazer a ingestão do medicamento por videoconferência. E a gente pode realmente conferir se aquela pessoa está tomando a medicação. Não. Eu acho que essa tecnologia consegue ajudar muito nesse ponto, entendeu? Porque, assim, claro, a gente não consegue tirar a pessoa do trabalho durante 6 meses. Né? As pessoas precisam continuar trabalhando, continuar vivendo. E a gente consegue conciliar uma coisa com a outra. A gente precisa também continuar o tratamento. Então, acho que nesse ponto, a tecnologia é super favorável pra gente. A gente faz uma videochamada, a pessoa mostra realmente, fez o tratamento, engoliu o medicamento, tudo certo, a gente anota. Acho que isso pode ser um bom ponto, né, de auxílio da tecnologia com a gente para atenção primária. Com certeza. Bernardo, e na sua opinião, qual é o papel da população para contribuir para fortalecer o SUS? O papel da população, eu acho que é se conscientizar de que a gente é fundamental para a saúde pública e entender o processo de trabalho de cada unidade, procurar saber como que funciona a sua unidade, quais são os dias de atendimento, a rotina de atendimento, se possui os grupos comunitários, quando que eles acontecem, para você estar ali presente. Se você precisar de alguma coisa, a população também precisa estar junto com a gente. A gente não faz milagre. Se aquela população necessita de um tratamento, ou aquela pessoa precisa de um tratamento, ela precisa entender que ela também é responsável pelo tratamento, né? Não só a gente. Então a gente
a população precisa acompanhar a gente nesse caminho. Se a população entende que a gente faz metade e eles fazem metade, a gente fazendo um todo consegue entregar a saúde. Não adianta querer jogar todo o fardo, né, de entregar a saúde somente no sistema de saúde. A população também é responsável, fazendo um trabalho de prevenção, ouvindo as orientações médicas dos profissionais de saúde, todos que temos na área da saúde, levar a sério as orientações, a gente consegue ter uma boa convivência e a nossa saúde consegue ter sempre melhor. Bernardo, você como agente comunitário de saúde, para finalizar, agente comunitário de saúde, minha gente, para vocês que não sabem, é a base da atenção primária. Como fazer a diferença no dia a dia das comunidades, das famílias? Como fazer a diferença no dia a dia? Isso. Eu acho que estar ciente do que acontece no território, estar pronto para tomar as ações que precisam ser tomadas, planejar as estratégias que precisam ser planejadas. Eu acho que como nós somos as pessoas falam que nós somos os olhos da equipe, né, da estratégia. Nós somos os olhos, nós somos os braços, nós somos as pernas, porque a gente que está lá, a gente que vai e volta todo dia. Então, como agente comunitário de saúde, você precisa entender como que acontece o seu território, como que a vida ali vai acontecendo no dia a dia. Você precisa tomar as estratégias, precisa planejar a estratégia com base nos dados que você colhe. Então, você está sempre atento, está sempre por dentro dos protocolos de saúde. Você não precisa ser um médico para saber quais são os protocolos de saúde de coisas básicas, por exemplo, de vacinação. Você não precisa ser um médico formado para saber que a campanha de vacinação da influenza está acontecendo agora, que ela já começou, você pode informar. Você não precisa ser um médico formado para orientar uma pessoa que, se ela tiver com determinados sintomas, ela precisa procurar a unidade básica ou a unidade de pronto atendimento, né? Tá sempre orientando as pessoas de forma correta aonde elas procurarem o atendimento, porque, por exemplo, se uma pessoa fala para mim que quebrou o pé, eu vou falar, olha, a gente até consegue te avaliar na unidade básica, mas você precisa ir para um pronto atendimento para um hospital, porque você precisa de um tratamento mais complexo. Então não adianta você vir para uma unidade, você precisa correr para um hospital, para uma UPA ou para um hospital de grande porte, porque a gente na atenção primária, na unidade básica, não tem material necessário. E sim, quando a pessoa tem essa consciência, ela já vai saber o que ela vai saber fazer, né? E tempo nessas condições é crucial. Você consegue até salvar uma vida, dependendo de o que tem acontecido. É isso, uma aula de atenção primária, gente. Vocês acabaram de ter. Bernardo, a conversa tá tão boa, mas estamos chegando ao final. Tudo que é bom acaba. Infelizmente. Que pena. Nós agradecemos muito sua participação, nós adoramos conhecer sua história, sua experiência. Realmente, como o Petrúcio disse, foi uma aula. É um exemplo. Além de uma aula sobre todas as informações, um exemplo de profissional, né? Que eu tenho certeza que sua carreira, sua trajetória pesou nisso. Não é só o fato de falar inglês fluente. Sim, com certeza. Tenho certeza que seus usuários, as famílias que você acompanha estão extremamente bem assistidas e você deve ser um profissional exemplar. Tem uma... Na entrevista, a Kate perguntou, queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho, um pouco sobre a atenção primária e um pouco sobre o seu trabalho nesse contexto. Eu falei, se você quiser que eu fale um pouco sobre o meu trabalho e sobre a atenção primária, eu vou ficar aqui o dia todo com você, então não dê tempo da gente falar em 15 Ele minutos. gosta de falar, o olho dele brilha falando. Então, assim, é uma coisa muito legal, eu gosto mesmo, é uma profissão que eu não sabia que ia ser tão gratificante, tão legal, né, de trabalhar. Claro que a gente tem desafios no dia a dia, mas a gente consegue superar. No final do dia a gente chega em casa e fala assim, poxa, a população realmente está diferente, estou entregando saúde para as pessoas, dando o meu máximo. Acho que é o mágico da atenção primária. É isso. Muito obrigada, Bernardo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com vocês, com a galera que está em casa assistindo. É muito bom estar espalhando a palavra do SUS aí para todo mundo. Que bom. Agradecemos a você que está acompanhando o nosso podcast. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, OTixRio _2021, e também se inscreva no nosso canal, OTixCast. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau.